diplomacia também. Com tudo a acontecer na Venezuela, há aqui dois protagonistas que estão a gostar de toda esta situação, porque Donald Trump está agora distraído com outros assuntos. Bom, poderíamos dizer que estão a analisar e estão a seguir de muito perto esta intervenção norte-americana na Venezuela. É evidente que há vários ângulos de análise. Aqueles que parecem mais óbvios, e um deles é aquele que é hoje, de alguma forma, apresentado pela Reuters, que diz pura e simplesmente que Xi Jinping nem se importaria de abdicar da influência que tem na Venezuela, e é muita, aquela que foi tendo ao longo dos tempos, durante o chavismo e agora também com Nicolás Maduro, em troca de alguma complacência de Donald Trump relativamente a uma possível tomada de Taiwan pela força. E o mesmo se diz do senhor que está à esquerda, Vladimir Putin, que também não se importaria rigorosamente nada de perder ainda a influência que tem, porque ainda tem militares seus na Venezuela, inclusivamente um general, que foi assessor militar durante muito tempo de Nicolás Maduro, em troca de alguma complacência, de alguma compreensão relativamente às suas ambições sobre o seu espaço de influência, neste caso particular, a própria Ucrânia. Portanto, este é um ângulo de análise. Mas também há aqui outras formas de olhar para o problema. Fontes próximas do Kremlin dizem que Putin, neste momento, embora de forma clara não o queira fazer, que neste momento confia muito menos em Trump, porque olha para Trump como um homem completamente imprevisível e capaz de fazer aquilo que fez, capaz de levar a cabo ou dar ordem para a execução de operações para capturar chefes de Estado. Portanto, aquilo que se diz é que neste momento Putin, o grau de compreensão, o grau de aproximação para com Trump é inferior. Agora, relativamente à questão essencial, de facto, se quisermos concluir, o mais adequado é dizer que esta intervenção de Trump na Venezuela até está a conseguir coisas extraordinárias. Por exemplo, está a conseguir a Vladimir Putin algo que ele nunca pensou. Iremos falar mais à frente na questão da Groenlândia. Mas uma possível intervenção na Groenlândia, se for de caráter militar ou se for através do uso da força para tomar posse de 2 milhões de quilómetros quadrados e de um dos estados que compõem o Reino da Dinamarca, são mais 2. É a Groenlândia, são as Ilhas Faroé e a Península da Jutlândia, que é a própria Dinamarca em si mesma e aquele conjunto de ilhas que rodeiam a Península da Jutlândia. Portanto, se isso acontecer, o que é que isso vai provocar? A desintegração da NATO, o colapso da NATO, que é um dos grandes objetivos de Vladimir Putin e até eventualmente Xi Jinping. Porque quanto menos forte for o mundo ocidental, melhor para estas duas personagens que ladeiam, uma pela esquerda, outra pela direita, neste pictograma, o próprio presidente norte-americano, que é a figura central. Bem, no meio de tudo isto, o governo venezuelano está agora a intensificar a repressão depois do desaparecimento de Maduro. Bom, tal como já tive oportunidade aqui de comentar, logo no rescaldo desta operação militar versus policial também levada a cabo pelos Estados Unidos, culminando com a captura de Maduro e a sua mulher, aquilo que está a acontecer é que as forças do regime não foram desmanteladas. O ministro que superintende nas polícias, que é o Sr. Diosdado Cabello, continua investido de funções. O Ministro da Defesa, Vladimir Padrino, continua a ser o Ministro da Defesa, continuam a ter na mão os mecanismos coercivos do Estado. E neste momento estão a perseguir, estão a colocar um forte dispositivo policial e militar nas ruas para controlar inclusivamente a imprensa livre, o que resta da imprensa livre da Venezuela, assegurando-se a que não há manifestações de apoio à operação militar que foi levada a cabo pelos Estados Unidos, ou seja, a captura de Nicolás Maduro. Portanto, é isto que se está a passar nas ruas da Venezuela. Isto levado a cabo pelas forças policiais e pelas forças militares, mas também há notícias de que as próprias milícias chavistas que também estão a proceder, também estão a ajudar, porque as milícias chavistas são controladas
fundamentalmente por Diosdado Cabello, o homem da administração interna. Portanto, e essas também estão a colaborar, e julgo que temos também imagens disso. Sim, temos também, é o próximo tema. Essas milícias são, no fundo, são civis, a quem foram entregues armas, ainda começaram a ser entregues, a grande maioria até foram entregues no tempo de Chaves, mas nunca foram recuperadas durante a vigência de Nicolás Maduro. Portanto, essas milícias existem, e essas milícias são milícias marxistas, comunistas, ou seja, bolivarianas, do regime bolivariano chavista. Normalmente até utilizam este tipo de veículo. As motorizadas estão armados, como estamos a ver, alguns com armas semiautomáticas, outros com armas automáticas tipo Kalashnikov ou até a própria G3, outras até pistolas automáticas como a Uzi, que é certo que estão armados e estão a exercer coerção sobre os civis venezuelanos. Inclusivamente estão a fazer algo que é absolutamente incrível e que vai contra tudo o que é a liberdade das pessoas. Estão a olhar para os telemóveis, a fazerem parar as pessoas, tipo rusgas, a pedirem os telemóveis aos transeuntes, aos cidadãos, e para verificar se há notícias contra o próprio presidente Nicolás Maduro. Portanto, o que é que se está a assistir na Venezuela? Ao recrudescer das ações punitivas sobre aqueles que estão desalinhados com o regime. Portanto, Daí haver este receio por parte do povo venezuelano de comemorar nas ruas de Caracas. Ora está, o povo não está a comemorar, quando se pergunta, então não estão a comemorar a captura de Nicolás Maduro, o ditador, aquele que foi capaz de cometer atos atrozes, de prender não sei quantas pessoas só porque pensam de forma diferente. Não há grandes festejos. Não há grandes festejos porquê? Porque existe repressão pelas forças policiais, pelas forças armadas e pelas milícias. Portanto, neste tipo de ambiente, não é fácil haver aqui grandes movimentos de satisfação e de apoio à liberdade e à independência e a levar a cabo até de forma normal, sei lá, a exigir que haja eleições no mais curto espaço de tempo e a alteração do regime político. Portanto, há aqui forças repressivas que estão a impedir o regular funcionamento da sociedade venezuelana. É isto que se está a passar. Este vídeo é bem ilustrativo, do que se passa atualmente nas ruas de Caracas. São milícias porque eles não estão fardados, não se identificam como militares, não têm as insígnias, não são portadores de um uniforme, mas são portadores de armas, como nós vemos aqui. Armas automáticas. Sim. Portanto, e há uma repressão grande sobre os cidadãos venezuelanos que não estão alinhados. E aquilo que se sabe e que corresponde à verdade é que estes 30% controlam completamente os outros 70%, porque são eles que possuem a força das armas. Isto também acaba por dificultar uma possível transição. É também algo que já vamos abordar mais à frente. Sinceramente, aqui vamos abordar à frente, até porque para além destas manifestações, são dados palpáveis, é a realidade, é olhar para os factos, mas depois também há aqui os discursos. Se formos ao último discurso da atual presidente da Venezuela, também temos que concluir que pode haver aqui alguma resistência, porque ela diz que, afinal, que não é Trump que manda ali e que o futuro dela só Deus sabe. Isto são palavras da própria Corina Machado. Sim, portanto, já vamos olhar para essas palavras mais à frente, para já ouvir também aquilo que aconteceu. Não é Corina Machado, corrijo, é a atual presidente certo, a interina.